A história começa com Hiraku. Ele foi chamado por um deus porque, em sua vida anterior, foi traído por todos e também esteve doente por 39 anos. Após sua morte, o deus pensou que ele teve uma vida triste. Como resultado, o deus dos mundos queria dar a Hiraku uma segunda vida. Ele queria lhe dar um corpo saudável em sua próxima vida. Hiraku recebeu um desejo concedido como bônus. Hiraku queria ser um fazendeiro em sua próxima vida, porque sempre assistia a programas sobre fazendeiros no hospital. Então, o deus dos mundos perguntou ao deus da agricultura se Hiraku poderia cultivar em sua próxima vida. Hiraku obteve permissão, e o deus concedeu seu desejo de ter um corpo saudável e cultivar em um lugar onde não houvesse humanos por perto. Além disso, o deus deu a ele o poder da ferramenta de agricultura todo-poderosa. Então, ele começou sua nova vida como fazendeiro e primeiro olhou ao seu redor. Depois disso, ele testou o poder da ferramenta de agricultura todo-poderosa e descobriu que podia mudá-la para qualquer objeto e forma que quisesse. A ferramenta de agricultura todo-poderosa tinha uma habilidade passiva que significava que ele nunca se cansava de usá-la. Então, Hiraku tentou encontrar água e cavou no chão até encontrá-la. Hiraku rapidamente descobriu como usar seu novo poder para cortar madeira e construir uma pequena casa para si. Infelizmente, Hiraku não conseguiu construir uma casa a tempo, e ele também queria fazer uma fogueira antes que anoitecesse, mas já era tarde. Antes que percebesse, ele cavou um buraco em uma árvore e esculpiu pratos de madeira para si. No dia seguinte, ele testou a água, e depois disso, começou a fazer uma fogueira. Enquanto cortava madeira novamente, um monstro o atacou, e ele o derrotou imediatamente. Então teve carne de coelho para o almoço. Depois disso, Hiraku criou um banheiro e percebeu que precisava de mais privacidade. Então construiu uma sala ao redor do banheiro. À tarde, Hiraku queria cultivar vegetais e cavou o chão, percebendo que não tinha sementes para frutas ou vegetais. Hiraku então foi dormir, e quando acordou, de repente viu plantas crescendo em seus campos. Ele descobriu que não precisava de sementes, pois as plantas cresciam sozinhas. Ele não sabia que tipo de plantas esperar, mas ficou feliz que algo estava crescendo. No entanto, decidiu proteger seus campos de animais selvagens e construiu um abrigo para eles. Enquanto isso, coelhos selvagens frequentemente tentavam comer suas plantas, e ele os derrotou todos. Nos dias seguintes, ele viveu de carne de coelho e conseguiu construir uma pequena cabana. Vários dias se passaram assim, e de repente, 2 cães enormes apareceram. Eles pareciam feridos. Hiraku cuidou dos 2 cães e lhes deu comida. Ele os alimentou com sua carne selvagem, porque, pouco antes, ele havia matado um javali que tentava quebrar seu muro. Então, Hiraku notou que uma das cadelas estava grávida. Hiraku queria ajudá-la, então levou os 2 cães para sua pequena cabana. Ele fez uma fogueira na frente da cabana para manter os cães aquecidos e então foi dormir. No dia seguinte, Hiraku ficou feliz ao ver que os filhotes nasceram saudáveis, e ele alimentou os 2 cães com carne. Então, vários dias se passaram, e Hiraku construiu uma nova casa, vivendo com os cães. Além disso, as plantas que cresceram no campo se transformaram em deliciosos tomates. Hiraku também nomeou seus cães de Yuki e Kuro. Eles o ajudaram muito a cuidar dos campos de vegetais e a caçar carne. Esse foi o ponto de partida da vida pacífica de Hiraku, como fazendeiro em outro mundo. Nos dias seguintes, Hiraku descobriu como cultivar diferentes tipos de vegetais, porque ele só precisava imaginar o tipo de vegetal que queria cultivar. As plantas que ele desejava apareciam sempre, e cresciam muito rápido. Infelizmente, Hiraku ainda tinha dificuldades com o cultivo, e tinha que aprender muito como fazendeiro. Ele também criou estátuas para honrar os deuses que lhe deram sua nova vida. Então, Hiraku fez um ensopado e observou que precisava de especiarias, já que sua comida era muito sem gosto. Nos dias seguintes, ele cultivou frutas e muitas vezes brincou com seus cães. Ele notou que eles evoluíam com o tempo. Seus cães eram muito úteis porque, com a ajuda deles, ele poderia explorar a floresta facilmente, onde encontrou um rio. Então, Hiraku decidiu construir um abastecimento de água para seu assentamento, e imediatamente começou os trabalhos de construção. Quando construiu o abastecimento de água, aumentou sua terra cultivável para continuar cultivando. Então, muitos dias se passaram e lentamente ficou mais frio. Hiraku queria se preparar para o inverno, mas o pelo dos animais selvagens cheirava mal, então ele não pôde usá-lo para se aquecer. Um dia, uma aranha gigante apareceu. Ela cumprimentou Hiraku e mostrou suas habilidades incríveis de criar roupas. A aranha podia fazer roupas, e Hiraku a aceitou em seu assentamento. Depois disso, a aranha gigante viveu com Hiraku e fez roupas e outras coisas ótimas que ele queria. Então a aranha recebeu o nome de Zabuton. Então chegou o inverno, e Hiraku estava perfeitamente preparado para os dias frios, mas durante o inverno, ele percebeu que se sentia solitário sem uma pessoa para falar. Quando chegou a primavera, os filhotes de seus cães haviam crescido e foram para a floresta. Eles reapareceram alguns dias depois e tinham encontrado parceiros. Além disso, houve outra surpresa na primavera, porque Zabuton apareceu com filhotes, mesmo após o inverno. No entanto, Hiraku aumentou suas terras cultiváveis como sabia que precisava produzir mais comida. Enquanto cultivava os campos, Hiraku foi sinalizado e alarmado por seus animais de estimação, e seu cão Kuro o levou para a floresta. Hiraku avistou uma menina pequena e seus cães a ameaçaram.
passaram. Hiraku parou os cães e foi dar a ela sua jaqueta, mas a menina mordeu Hiraku no pescoço. Ela bebeu seu sangue e agradeceu, mas um de seus cães reagiu e a atacou novamente, pensando que a menina estava atacando Hiraku. Como resultado, ela encolheu de volta a uma garotinha. Então, a pequena menina pediu desculpas a Hiraku, e ele entendeu que ela era inofensiva. Assim, Hiraku aprendeu que ela havia lutado contra seus cães e havia usado toda a sua força na luta. Hiraku ofereceu que ela bebesse seu sangue para que pudesse manter sua verdadeira forma. Então ela cresceu novamente, e ele lhe mostrou seu assentamento e os tipos de vegetais que cultivava. A menina vampira, chamada Lu, ficou impressionada com seus vegetais, pois a viu pela primeira vez. Ele passou o dia todo com ela, mostrando suas plantas, e à noite, aprendeu que ela era uma vampira que estava sendo caçada por nobres. Por essa razão, ela fugiu para a floresta, e Hiraku aprendeu que seus cães e aranhas eram fortes bestas selvagens. Depois disso, Lu perguntou se poderia ficar mais tempo em seu assentamento para pesquisar sobre suas plantas. Hiraku ficou satisfeito com suas palavras e perguntou a ela se Lu gostaria de viver com ele para sempre, pois se sentia muito solitário. Lu ficou incerta no início, pois havia pessoas perigosas atrás dela, e ela não queria colocar Hiraku em perigo. No entanto, Hiraku mudou sua opinião, e Lu interpretou sua pergunta como uma proposta. Ela perguntou se ele realmente a queria como esposa. Quando Hiraku entendeu o mal-entendido, não hesitou e pediu que ela fosse sua esposa novamente. Ela aceitou sua proposta e decidiu viver com ele para sempre. No dia seguinte, Hiraku estava cuidando de suas plantações, e Lu apareceu querendo ver mais de suas culturas. Lu também perguntou se ele poderia semear ervas medicinais nos campos. Então Hiraku viveu com sua nova esposa Lu, e seu assentamento lentamente cresceu em uma aldeia. Desde que Lu estava vivendo com Hiraku, sua vida melhorou muito porque Lu podia criar luz usando magia. Além disso, Hiraku aprendeu com Lu onde poderia conseguir sal para temperar suas refeições. Depois disso, Hiraku queria mostrar as novas plantas que havia cultivado, e ele tomou chá com ela. De repente, o alarme disparou, e Hiraku olhou para a floresta. Ao chegar à floresta, uma anja foi atacada por seus animais de estimação e ficou presa. Hiraku a libertou, e a mulher lhe agradeceu, usando seus poderes de cura para curar suas feridas. Então Lu tentou escapar secretamente, porque a anja queria pegá-la. No entanto, a anja foi convidada para a casa de Hiraku e aprendeu que ele era o marido de Lu. Ela ficou surpresa com a notícia. Então, Tia se apresentou e explicou que era uma anja. Hiraku também descobriu que Lu tinha uma recompensa em sua cabeça porque sempre causava problemas ao pesquisar medicamentos e poções. A razão era que ela sempre causava explosões que causavam muitos danos à propriedade. Lu respondeu à declaração dela que não foi intencional e disse a Hiraku que fugiu para a floresta porque Tia estava atrás dela. Depois disso, Lu perguntou se Tia gostaria de viver com eles em Hiraku's assentamento. Lu então mostrou a ela os campos da aldeia, e quando apresentou Tia a aranha Zabuton, ela desmaiou de medo. Quando Tia recuperou a consciência, foram mostrados os tipos de vegetais que Hiraku havia plantado. Hiraku temperou sua salada com sal, e Tia provou sua salada. Eles então colheram vegetais até a noite, e Hiraku estava com ciúmes dos dois por serem capazes de se purificar com magia. À noite, perguntaram a Tia se ela havia gostado do dia, e então Lu decidiu que Tia deveria viver com eles na aldeia. Nos dias seguintes, colheram vegetais e frutas deliciosas, e Tia ajudou Hiraku a expandir a aldeia. Alguns dias depois, passaram pela casinha dos cães, e Hiraku notou que seus cães tinham dado à luz a novos filhotes. Então, a família de cães de Yuki e Kuro cresceu novamente. Hiraku queria dar a eles mais espaço e planejou construir uma casinha maior para eles. Ele também queria pensar em nomes para os filhotes. Depois disso, alguns dos filhos de Zabuton se despediram de Hiraku. Mais tarde, Tia também queria deixar a aldeia por um tempo. Ela disse que queria fazer algumas pequenas coisas fora da aldeia. Alguns dias depois, Tia reapareceu com um grupo de altos elfos, e eles se apresentaram, todos usando o sobrenome Lia. Tia então explicou a ele que a aldeia deles havia sido destruída na guerra, e eles não tinham lar desde então. Hiraku convidou os altos elfos para sua aldeia porque não via problema em eles viverem lá. Depois disso, os elfos foram apresentados à aranha gigante Zabuton e aos lobos inferno por Hiraku. Os altos elfos desmaiaram de medo, pois os animais de estimação de Hiraku eram na verdade monstros perigosos. Depois disso, eles construíram casas e banheiros. Os altos elfos ficaram impressionados com o poder de Hiraku de derrubar árvores porque ele tinha uma força enorme. 10 dias depois, as casas para os elfos ficaram prontas, e Hiraku ficou deprimido, pois as casas dos elfos eram muito mais agradáveis do que sua pequena cabana. Depois disso, eles olharam as novas casas, e Hiraku esperava que os altos elfos se sentissem confortáveis em sua aldeia. Nos dias seguintes, os elfos se instalaram, e Hiraku percebeu que seu conhecimento sobre elfos de sua vida anterior estava totalmente errado. Ele percebeu que eles não eram vegetarianos e que tinham habilidades de ferreiro. Nos dias seguintes, Hiraku construiu uma fornalha, e os elfos fizeram panelas de cozinha. Hiraku estava feliz com as panelas de cozinha que os elfos podiam fazer. Depois, os elfos o agradeceram e disseram que estavam felizes por ter encontrado um novo lar e podiam
podiam agora se concentrar em fazer bebês. Hiraku observou que eles não sabiam nada sobre fazer bebês, mas ele não estava pronto para contar aos inocentes elfos como os bebês nasciam. Nos dias que se seguiram, eles viveram juntos, e Hiraku assou pão, que ele deixou todos experimentarem. Quando Hiraku queria plantar mais campos para novas plantas, percebeu que não sabia quem era o proprietário do pedaço de terra em que fundou sua aldeia. Lu lhe disse que tecnicamente pertencia ao Senhor Demônio, mas ela disse que ele não precisava se preocupar, pois ele construiu tudo por conta própria naquele terreno, então agora ele era o proprietário daquele pedaço de terra. À noite, as mulheres conversavam entre si, admirando Hiraku por ser capaz de cultivar vegetais tão deliciosos e também por domar monstros tão fortes como o lobo inferno e as aranhas demoníacas. Nos dias seguintes, Zabuton pegou uma abelha rainha gigante e quis que Hiraku mantivesse a abelha rainha como animal de estimação. No entanto, Hiraku construiu uma pequena casa como um lar para a abelha rainha e esperava pelo mel que suas abelhas produziram. Depois disso, Hiraku queria construir um reservatório de água, e ele e um elfo descobriram como transportar a água do rio para a aldeia. O próximo passo foi que Hiraku criou uma via hídrica com a terra escavada, de modo que eles sempre tivessem água fresca na aldeia. Os elfos eram muito diligentes e ajudaram Hiraku com o trabalho de construção. O abastecimento de água para sua aldeia foi rapidamente concluído com a ajuda dos altos elfos, e Hiraku pôde irrigar suas frutas e vegetais. Enquanto construía seu abastecimento de água, ele também encontrou peixes frescos. Eles estavam lavados, e ele decidiu grelá-los. Os outros na aldeia ficaram surpresos que Hiraku os cozinhou em um prato, pois os peixes eram muito perigosos e ninguém podia imaginar que teriam um gosto bom. Quando o prato de peixe de Hiraku estava cozido, ninguém queria experimentá-lo porque estava com medo. Hiraku provou primeiro, e estava delicioso. Depois, sua esposa Lu e sua amiga Tia também gostaram do prato de peixe, o que fez os elfos quererem experimentar também. Nos dias seguintes, Hiraku queria plantar arroz. Ele construiu um campo alagado, e todos ficaram surpresos que ele preencheu seu campo com água. Eles pensaram que ele queria criar peixes, mas Hiraku ensinou-lhes como plantar arroz no campo. Quando o arroz estava pronto para ser colhido, os elfos Lia o ajudaram a colhê-lo. Depois disso, Hiraku secou seu arroz, e quando terminou o processamento, Hiraku cozinhou o arroz em uma panela. Então Hiraku fez bolinhos de arroz, e as meninas ficaram surpresas com quão delicioso estava. Todos adoraram os bolinhos de arroz de Hiraku, então não sobrou nada para ele. Nos dias seguintes, Hiraku construiu uma casa de banhos e tentou encontrar uma maneira de descartar o esgoto. Ele trocou o tubo de água e Tia mostrou a Hiraku slimes fofas que eram inofensivas e podiam limpar sujeira. Ele os usou como filtro para reciclar sua água. Enquanto Hiraku estava cortando madeira, ele também tentou cultivar cogumelos comestíveis. Então, tudo estava preparado para sua casa de banhos, e Hiraku teve que mostrar às meninas como se comportar na casa de banhos. Quando Hiraku estava na banheira, todas as mulheres apareceram com ele na banheira, e Hiraku mostrou seu lado tímido. Ele não conseguia relaxar na presença das lindas mulheres. Na manhã seguinte, os cogumelos comestíveis de Hiraku cresceram, e seus lobos inferno encontraram 5 elfos a mais. Os nomes deles começavam todos com Lá, e também tiveram sorte de viver na aldeia de Hiraku. Então vemos a vida anterior de Kuro, enquanto ele viveu sem seu mestre, Hiraku. Kuro viveu sozinho na floresta perigosa e nunca havia perdido uma luta até conhecer Yuki. Ela o derrotou instantaneamente, e ele se apaixonou por ela. No entanto, um dia ela engravidou, e Kuro esperou ansiosamente por seus filhotes, mas eles foram atacados por um urso muito forte. Kuro e sua esposa ficaram feridos e não tiveram força suficiente para caçar sua própria comida. Então, eles conheceram Hiraku. No início, pensaram que Hiraku era um humano fraco, mas ele lhes deu comida, e eles viram sua força lutando contra um javali. Assim começou a vida com Hiraku, e logo após, os filhos de Kuro nasceram. Hiraku cuidou de seus filhotes, e cada vez mais mulheres poderosas apareceram em sua aldeia, que ele liderou. Kuro sabia que Hiraku tinha poder todo-poderoso, mas se perguntava se Hiraku sabia que Kuro era um perigoso lobo inferno e não um cão. Apesar de Hiraku não conhecer sua verdadeira identidade, Kuro gostava de passar tempo com ele. Depois disso, Hiraku estava construindo uma nova casa, e não conseguia acreditar em quanto espaço a casa tinha. Além disso, Hiraku descobriu que tinha uma ótima vista da árvore gigante de sua aldeia a partir de sua nova casa. Ele ficou feliz com a construção dos altos elfos, e também colocou estátuas de Kuro e Yuki do lado de fora de sua nova casa. No dia seguinte, Hiraku queria cozinhar curry e ainda precisava de especiarias, então mostrou a Lu e Tia novas plantas que estavam prontas para serem colhidas. Com sua ferramenta de agricultura todo-poderosa, ele plantou especiarias deliciosas que combinavam muito bem com seus pratos. Então, Hiraku mostrou às duas meninas diferentes tipos de vegetais, e elas os secaram com sua magia para transformá-los em especiarias. Quando Hiraku mostrou coentro a seus cães, eles correram para longe, pois não suportavam o cheiro. Lu e Tia se interessaram pelo fato de que lobos inferno não gostavam de coentro. Depois disso, Hiraku colheu pimenta do reino e pimenta caiena. Então Hiraku teve todas as especiarias para seu curry, e a elfa Lia queria ajudar
ajudá-lo a cozinhar. Então, Hiraku e Lia começaram a preparar tudo. Lia aprendeu muito cozinhando com Hiraku. Depois, Hiraku mostrou a ela os passos para cozinhar uma refeição de curry. Ele atraiu muitos espectadores com o delicioso cheiro de seu curry. Quando estavam quase terminando de fazer o curry, Hiraku observou que tinha que cozinhar um pão chamado naan para acompanhá-lo. Então, Hiraku preparou a massa e Lia a enrolou enquanto mais e mais pessoas apareciam. Hiraku observava enquanto cozinhava. Quando o pão naan de Hiraku estava pronto, ele serviu o curry a todos os seus amigos e mostrou-lhes como comer o prato. Ele mergulhou seu pão no molho e quando todos experimentaram, ficaram maravilhados com quão delicioso estava o curry. Todas as mulheres adoraram seu curry e elas imediatamente pediram mais. Então, o prato foi rapidamente consumido e Hiraku ficou feliz com seus lindos sorrisos. Nos dias que se seguiram, Hiraku se preparou para o inverno, juntando lenha suficiente e coletando cobertores de zabuton. Enquanto isso, Tia e Lu usaram magia para preservar carne para o inverno, já que os lobos inferno não conseguiam caçar na neve. Então Hiraku tentou preservar vegetais, ficando com ciúmes dos outros, já que não conseguia usar magia. À noite, Lu explicou a ele que os humanos precisavam de magia em seus corpos para lançar feitiços. Hiraku disse à sua esposa Lu o quanto gostaria de fazer magia, mas Lu o encorajou dizendo que não precisava porque ele era especial, mesmo sem magia. Quando o inverno chegou, Hiraku passou muito tempo jogando jogos. Ele criou jogos engraçados por conta própria e explicou a seus amigos como as regras funcionavam. Quando Lu estava jogando com Tia e quase perdeu, Hiraku observou que Lu odiava perder, porque derrubou todo o tabuleiro. Tia não conseguiu aceitar isso e usou sua magia contra Lu para arrumar o tabuleiro de volta. Então, ele assistiu os elfos, e Hiraku observou que seus cães eram extremamente inteligentes e muito bons em xadrez. Depois disso, Lu queria jogar contra Kuro, e ela perdeu. Mais tarde, eles jogaram Mahjong, e Hiraku achou que ia ganhar de Kuro, mas seu cão mais uma vez derrotou todos no jogo. Nos dias que se seguiram, Hiraku criou mais jogos, e como resultado, jogaram boliche. Hiraku mostrou suas habilidades a todos, mas as mulheres jogaram melhor do que ele. Assim, Hiraku passou o inverno jogando e cozinhando comida deliciosa com seus amigos. O inverno passou rapidamente, e quando a primavera chegou, Hiraku queria acordar sua aranha gigante Zabuton da hibernação. De repente, um wyvern voou em direção a eles, e Hiraku foi avisado por Zabuton que o perigo estava chegando. O wyvern demonstrou sua enorme força e atacou a aldeia de Hiraku com um sopro de fogo. Hiraku queria proteger todos, então tentou moldar uma lança com sua ferramenta de agricultura todo-poderosa. Ele conseguiu criar uma lança forte e imediatamente atacou o wyvern. O wyvern contra-atacou com uma forte barreira, mas Hiraku conseguiu ferir o wyvern na asa e imediatamente atacou novamente, derrotando o forte wyvern. Depois disso, Hiraku procurou o wyvern na floresta, e Lu lhe disse que um dragão aparecia relativamente raro. A razão era que wyverns são criaturas raras. Hiraku temia que alguém pudesse ter enviado o wyvern para atacá-los. Os outros presumiram que ele estaria destinado a aparecer sozinho, e Hiraku decidiu comer o wyvern. Como resultado, Hiraku preparou um delicioso bife de wyvern com muitos acompanhamentos deliciosos. Todos acharam o prato de Hiraku delicioso, e ficaram felizes em provar a carne rara. Durante a refeição, Lu perguntou à tia se ela conseguiria desviar do ataque da lança de Hiraku, mas não conseguiram porque Hiraku era muito forte. Então vemos o general demônio Bizel no Palácio Demoníaco. Ele relatou aos outros generais demônios que um wyvern havia sido derrotado por pessoas desconhecidas. Enquanto isso, o dragão chamado Dream também viu o ataque de sua caverna, e seu assistente disse que até Dream morreria com o ataque de Hiraku. Na manhã seguinte, Hiraku queria fazer álcool, e os elfos ficaram encantados. Eles então colheram uvas, e Hiraku construiu um dispositivo para processar as uvas. As meninas esmagaram as uvas enquanto Hiraku cuidava dos barris. Assim, as meninas começaram a andar nas uvas, mas Tia tropeçou, e eles tentaram pisar nas uvas no mesmo ritmo. Os elfos começaram a cantar, e todos se divertiram muito fazendo vinho. Então Hiraku também se juntou a eles pisando nas uvas. À noite, eles tinham muitos barris cheios de uvas esmagadas, e o deus dos mundos estava sendo ralhado pela deusa da agricultura. O motivo era que a deusa estava brava porque ele enviou Hiraku para a Floresta da Morte, e também lhe deu uma réplica da lança sagrada Green. Ela estava zangada porque a Floresta da Morte era perigosa demais para um humano normal, e se ele não tivesse um corpo tão saudável, sua arma teria drenado toda a sua energia vital. Então o deus dos mundos foi punido por sua filha. No dia seguinte, Hiraku encontrou outra menininha vampira chamada Flora na floresta. Descobriu-se que ela era a irmã mais nova de Lu. Ao chegar na aldeia, Flora aprendeu que Hiraku era o marido de Lu, e ela não podia acreditar a princípio porque pensava que Hiraku era um humano fraco. Então Kuro a ameaçou por seu desrespeito para com Hiraku. Flora então pediu desculpas, e Hiraku descobriu que seus cães eram na verdade lobos.
À noite, Flora descobriu a deliciosa comida de Hirako e aprendeu muitas coisas novas em sua aldeia. Flora gostou da aldeia e apareceu um mês depois com um exército de empregadas. A líder das donzelas era Anne. Elas pertenciam à raça de ogros e também trouxeram vacas com elas. De repente, percebendo que tia não tinha iguais, ela também convocou reforços e, ao retornar à aldeia, trouxe 3 guardiãs anjos para a aldeia de Hirako. Ela também voltou com um grupo de homens lagarto que trouxeram galinhas. Hirako ficou feliz que eram galinhas normais. Caso contrário, ele só tinha encontrado animais perigosos. Nos dias que se seguiram, ele viu as empregadas e elas cuidaram da casa de Hirako. Elas eram profissionais e completaram todas as tarefas muito rapidamente, mas sua comida era insossa. Após isso, Hirako ensinou às empregadas novos pratos deliciosos. As empregadas aprenderam rapidamente e estavam felizes por terem adquirido novas habilidades culinárias com Hirako. Então vemos os 3 anjos de tia. Eles garantiram a segurança da aldeia e patrulhavam a floresta regularmente. Depois, Hirako cuidou dos homens lagarto, que aceleraram o trabalho de construção. O líder dos homens lagarto usava uma bandana vermelha em seu braço porque Hirako não conseguia diferenciá-los. Então Hirako notou que a população de sua aldeia cresceu bastante desde o começo. De repente, uma das elfas apareceu e mostrou-lhe outro grupo de elfos que encontrou na floresta. À noite, Hirako queria escolher um nome para sua aldeia e fez uma tempestade de ideias com seus amigos. Zabuton deu a Hirako uma ideia e ele a nomeou de Aldeia da Grande Árvore. Todos adoraram o nome da aldeia e todos os aldeões queriam Hirako como o prefeito de sua aldeia. Então, eles começaram a comemorar e a Aldeia da Grande Árvore foi oficialmente estabelecida. Nos dias que se seguiram, a aldeia de Hirako foi oficialmente estabelecida e todos se instalaram na aldeia de Hiraku. De repente, um alarme disparou e um anjo informou que um demônio do Palácio Demoníaco havia chegado. Então o general demônio Beazle se apresentou. Hirako disse que ele é o prefeito da Aldeia da Grande Árvore e recebeu uma garrafa de Beazle que deixou Lu feliz. No entanto, Hirako se lembrou de que sua aldeia foi construída na terra do Senhor Demônio e estava disposto a pagar impostos ao Senhor Demônio. Então, Hirako sugeriu oferecer parte de sua colheita como pagamento de impostos. Ele ofereceu 10% de sua colheita anual. O contrato foi então concluído de que Hirako lhes daria 10% das colheitas de campo anualmente, e Beazle se teletransportou de volta para o Palácio Demoníaco. Depois disso, Hirako soube de Lu que sua aldeia agora estava sob a proteção dos demônios, e o fardo normal de impostos era de 50% a 60%. As meninas ficaram impressionadas com Hirako por fazer um bom negócio e o elogiaram. Além disso, Lu estava encantada com a garrafa, que era uma poção poderosa. Então vemos os generais demônios. Eles estavam felizes que Hirako agora é um aliado dos demônios. Beazle relatou que Hirako tinha a vampira Lu e a poderosa anjo Tia como aliadas. Ele também tinha outros aliados fortes que poderiam eliminar um exército inteiro. Os generais demônios temiam a aldeia de Hirako porque eles só tinham guerreiros fortes e monstros. Então Beazle estava grato que eles concordaram com uma solução pacífica. Então eles descobriram o presente de Hirako e provaram as maçãs. De repente, notaram que Hirako também tinha uma aranha demônio ao seu lado, que era um monstro muito perigoso. No dia seguinte, o dragão gigante Dream apareceu e trouxe uma espada como presente para Hirako. O servo de Dream disse a Hirako que eles eram vizinhos de Hirako. Hirako convidou Dream para sua aldeia e ele se transformou em humano. Dream era muito tímido e Hirako lhe mostrou seu vinho. Então, Dream ficou bêbado e gostou da aldeia de Hirako. Ele queria ficar mais tempo, mas o servo de Dream agradeceu-lhe pela hospitalidade e arrastou Dream de volta para casa. Então, Hirako teve uma ideia. Ele queria construir uma nova casa para visitantes. Tia sugeriu a Hirako que os elfos prefeririam construir uma casa para 30 pessoas, já que a maioria dos visitantes chegava em grandes grupos. Então, ele planejou uma saudação para os visitantes. Hirako estava ciente de que a Grande Maria e os anjos assustavam os convidados. Além disso, os homens lagartos sempre se preparavam para lutar sempre que o alarme disparava. Os elfos então fizeram outro sino que fazia um som diferente para sinalizar visitantes. Por Zabuton, Hirako também formou uma equipe para receber os visitantes. Depois disso, ele perguntou a Flora se ela poderia ajudar também, e ela foi designada para segurança à noite. No dia seguinte, visitantes da aldeia Uivante apareceram. Garf disse que eles queriam estabelecer um relacionamento com a aldeia de Hirako. Lu os recebeu, e ela observou que os grupos não eram honestos com eles. Lu sentiu outras pessoas no grupo, e os lobos do inferno capturaram o segundo grupo. Garf pediu desculpas e prometeu não bagunçar novamente. Depois disso, o grupo de Garf foi recebido pelas empregadas, e os homens ficaram felizes em ver tantas empregadas bonitas. Hirako então quis trazer-lhes comida deliciosa, mas Tia disse que Garf não trouxe um presente. Além disso, ela não tinha certeza se eles eram maus ou bons porque escondiam outro grupo na floresta. Lu só queria servir-lhes pratos normais, e Hirako soube que Kudel e os outros anjos notaram o segundo grupo, mas os ignoraram por serem fracos. Então apenas comida comum foi servida, e Hirako quis servir-lhes comida deliciosa, mas a empregada Anne era
era avessa à ideia de Hirako. Hirako se sentiu mal pelos visitantes, e tia disse a eles para terem cuidado. Hirako ficou feliz em pelo menos servir vinho, e queria descobrir se tinham más intenções em relação à sua aldeia. Assim, Hirako os perguntou sobre a aldeia uivante. Ele soube que ela consiste em 5 assentamentos diferentes, e a maioria dos aldeões são homens besta. Além disso, Hirako soube que eles ganham seu dinheiro caçando e minerando. Eles também negociaram com um humano antes da aldeia, mas surgiram problemas, e eles estavam buscando um novo parceiro comercial. Foi assim que descobriram a aldeia da Grande Árvore, e estavam felizes por ter conhecido Hirako, que lhes deu comida deliciosa para comer. Tia soube que os homens besta estavam se escondendo em 2 grupos, já que o segundo grupo deveria obter ajuda se algo ruim acontecesse com o primeiro grupo. Foi assim que Hirako soube que os homens besta eram caras muito simpáticos. Eles então conversaram sobre soluções para trocar mercadorias entre si, já que ainda não tinham nenhuma moeda. O homem besta Garf disse que encontrar a aldeia deles era muito difícil. Como resultado, Hirako teve a ideia de usar seus cães para transportar suas mercadorias. Então Hirako soube sobre várias mercadorias que a aldeia uivante estava produzindo. Hirako quis suas mercadorias e fez um acordo com Garf. Eles então se despediram e Garf pediu desculpas por não trazer um presente porque não conheciam os costumes de outras aldeias. Hirako não ficou bravo com ele e Garf disse que traria um presente na próxima vez. Alguns dias depois, a aldeia da Grande Árvore se preparou para fazer seu primeiro comércio com a aldeia uivante. Hirako enviou tia e um grupo de homens lagarto para negociar com a aldeia uivante. Dream se ofereceu para ajudar Hirako. Ele era um visitante regular da aldeia de Hirako e sempre trazia muitos presentes que as garotas gostavam. Então, tia e os homens lagarto voaram com Dream para a aldeia uivante. Os homens besta estavam assustados no começo, mas tia conseguiu conquistar a confiança deles. Após isso, Dream ficou triste que o vinho foi vendido também, e Hirako quis recompensar Dream com vinho como recompensa. Tia então disse que a aldeia uivante gostaria de enviar algumas pessoas de sua aldeia para morar lá. Hirako permitiu que eles vivessem em sua aldeia, mas quis que pelo menos 2 jovens fossem enviados como condição. Nos dias que se seguiram, mulheres homens besta foram enviadas, e elas estavam muito nervosas. Hirako conquistou sua confiança e as animou. Então ele conheceu os meninos homens besta pequenos, e Hirako percebeu que a aldeia uivante havia mal interpretado sua intenção. Nos dias que se seguiram, o grupo de homens besta se mudou para a aldeia de Hirako, e estavam muito nervosos. As garotas estavam com medo de serem tratadas mal. Após isso, souberam que os aldeões eram muito legais. Lamulia mais tarde relatou que elas ainda não haviam superado o medo de Zabuton e seus lobos infernais. Mais dias se passaram, e Hirako viu que Sina podia usar magia. Hirako estava com ciúmes de ser o único que não podia usar magia. Depois disso, Hirako visitou os aldeões usando magia para cultivar as plantas. Então podemos ver que todos os aldeões podiam usar magia, e cada um tinha um elemento especial. Até seus animais de estimação podiam lançar feitiços poderosos, e ele ficou maravilhado. Então um slime também mostrou que podia usar magia, e Hirako ficou deprimido. Sina tentou animar Hirako, dizendo que os meninos pequenos ainda não podiam usar magia. Depois disso, Hirako estava colhendo maçãs, mas monstros perigosos causaram um terremoto. A Grande Maria disse a Hirako que 2 monstros fortes estavam lutando, e eram um perigo para sua aldeia. Hirako quis caçar os 2 monstros fortes, então a Grande Maria voou com Hirako até o enorme urso e a enorme cobra que estavam lutando. Hirako derrotou os 2 enormes monstros apenas com sua poderosa ferramenta de cultivo. Seu lobo infernal Kuro ficou chocado com os poderes de Hirako, e os outros anjos também estavam impressionados com Hirako. Após isso, Hirako usou a carne do urso para cozinhar um ensopado com vinho. As garotas ficaram tristes que seu vinho foi usado na culinária. Hirako soube que a carne de urso tinha um gosto selvagem, mas sua cobra frita era muito saborosa. Todos gostaram do prato de cobra de Hirako porque seu prato se encaixava perfeitamente em suas bocas. Mais tarde, ele pediu a Flora por remédios, e ela mostrou a ele várias poções de cura. Flora foi capaz de ajudar Hirako, e ele agradeceu a ela pela ajuda. Então, ele descobriu que a produção de miso deles não estava indo muito bem. Hirako a encorajou a não desistir. No dia seguinte, Hirako coletou ovos de galinha e misturou vários ingredientes. Então, Hirako explicou a Flora como fazer maionese. Então a aula de culinária continuou, e Flora aprendeu a preparar miso. Flora foi capaz de aprender muito com Hirako, e eles conseguiram fazer café. Quando terminaram, Hirako foi informado que tinham visitantes. Hirako conheceu um grupo de anões liderados por Donovan. Eles queriam vinho de Hirako, mas infelizmente não tinham dinheiro. Então Donovan ofereceu sua tecnologia. Ele queria ajudar Hirako a produzir mais e melhores bebidas alcoólicas. As garotas ficaram encantadas com a proposta de Donovan. Após isso, os anões produziram vários tipos de bebidas alcoólicas. Como resultado, Donovan produziu uísque, e Hirako ficou surpreso porque o uísque era muito forte. Então, os anões também se mudaram para essa aldeia de Hirako, e Hirako deu uma festa de boas-vindas para os homens besta e anões.
Prime adorou a nova bebida de Donovan e ficou imediatamente bêbado. Enquanto isso, Donovan agradeceu a Hirako, e Hirako quis ter uma conversa de homem para homem. Ele perguntou que tipo de mulheres Donovan gostava. Ele respondeu que todas eram bonitas, mas ele gostava mais de mulheres mais velhas com barbas. Nos dias que se seguiram, um dragão apareceu novamente, e Hirako estava pronto para matar o dragão. De repente, Dream atacou o dragão, e outro dragão apareceu. Hirako lançou seu golpe com sua lança e quase acertou. Ele tentou atacar novamente e foi interrompido pelos servos de Dream. Então Hirako descobriu que era a filha de Dream, Lastis Moon, e sua esposa, Grafalum. Então, Hirako soube que Dream causou esses problemas porque costumava fugir de casa à noite para festejar na aldeia de Hirako. Elas estavam com ciúmes e pensavam que Dream estava traindo sua esposa. Hirako teve simpatia por sua família e Dream foi repreendido por sua filha e esposa. Depois disso, a filha e esposa de Dream se desculparam com Hirako por causar problemas. O mal-entendido foi então esclarecido, e Grafalum entendeu quão perigoso Hirako é. Lastis Moon também estava ciente de que, sem a aranha-demônio salvando-a, ela teria morrido com o ataque de Hirako. De repente, Grafalum quis que sua filha vivesse na aldeia de Hirako. Ela deveria garantir que a aldeia da Grande Árvore nunca visse os dragões como inimigos. Após isso, Lastis foi levada para a aldeia da Grande Árvore. Então Hirako mostrou a Lastis suas obrigações na aldeia, e Hirako descobriu que ela era muito poderosa e sempre destruía as coisas sem querer. Como resultado, Hirako não sabia para qual trabalho ela era adequada. Então ele percebeu que todos estavam assustados por causa da aura de dragão de Lastis. Mais tarde, Lastis ficou encarregada das relações diplomáticas da aldeia de Hirako. Beezle ficou chocado que agora havia uma garota dragão vivendo na aldeia de Hirako. Ele estava assustado e queria comprar frutas. Beezle estava com medo de Lastis, e ele comprou tudo porque não queria entrar em problemas. Quando Beezle contou aos outros generais demônios sobre Lastis, decidiu enviar sua filha para a aldeia de Hirako também. Ela deveria investigar a aldeia da Grande Árvore e descobrir o poder de luta da aldeia de Hirako. Após isso, ela usou um feitiço para tornar-se invisível, e ficou chocada que Hirako havia construído uma aldeia em uma floresta cheia de monstros perigosos. Depois disso, ela foi recebida por Lastis, e ficou maravilhada que um temido dragão vive na aldeia. No entanto, a Demon Flarum explorou a aldeia sozinha, e não podia acreditar que os aldeões eram tantos guerreiros poderosos. Assim, Flarum viu apenas pessoas fortes em toda parte. Quando ela viu os animais de estimação de Hirako, soube que a aldeia da Grande Árvore era mais forte do que qualquer exército do mundo. Ela fez anotações e tudo o que precisava fazer era descobrir quem era o prefeito. De repente, ela encontrou Hirako. Ela pensou que Hirako era um humano normal e o ignorou. Flarum mais tarde soube de Lastis que Hirako não é um humano normal, pois ele pode até matar os pais de Lastis com apenas um ataque. Nos dias que se seguiram, Flora se mudou para a aldeia e se tornou boa amiga de Lastis. Nos dias que se seguiram, vemos slimes na aldeia de Hirako. Havia muitos tipos, e um pequeno slime bebeu um barril inteiro de vinho. As garotas ficaram bravas com ele e queriam puni-lo. Então, o processo do pequeno slime começou, e as garotas disseram que ele era culpado. De repente, Flora apareceu e ela os deteve. Então, o pequeno slime foi absolvido e teve permissão para festejar com as garotas e beber álcool. A partir daquele dia, o slime estava feliz e aproveitando a vida na aldeia de Hirako. Então vemos Hirako. Ele havia terminado seu trabalho e seu estômago estava roncando de tanto trabalhar. Então ele foi almoçar com as garotas. Elas cozinhavam um ensopado de legumes e Hirako queria comer frutos do mar. Ele falou sobre seu prato favorito, chanko, que é cozido com frutos do mar e legumes. Após isso, Lu e sua irmã mais nova procuraram informações. Enquanto isso, as outras garotas estavam assustadas porque em seu mundo, os peixes são enormes monstros. Elas ficaram chocadas e não podiam acreditar que os perigosos monstros poderiam ser cozidos em um delicioso ensopado. Então decidiram visitar um comerciante de peixes em uma cidade na área dos demônios perto de sua aldeia. Hirako ficou surpreso que as garotas tinham uma paixão por ensopados. Assim, uma equipe voou para a cidade portuária para buscar frutos do mar frescos. 3 dias depois, o grupo retornou, e um gerente da empresa Garum acompanhou as garotas. Hirako conheceu o simpático empresário, Top G, Michael, e ele lhe mostrou os peixes que sua empresa pescou. Então Hirako perguntou se podia comprar alga marinha, e Michael quis cuidar de seu pedido imediatamente. Após isso, Michael quis fazer negócios com Hirako. Michael queria se tornar seu fornecedor oficial do governo para sua aldeia. Ele disse que gostaria de vender suas frutas e vegetais para o mundo exterior. Lu respondeu que muitas pessoas estavam interessadas em seus produtos, então Michael mostrou às garotas uma lista de seus produtos. Após isso, Michael se tornou o novo parceiro comercial da aldeia de Hirako, e ele também quis vender suas bebidas alcoólicas, mas Lastis o intimidou, e ele ficou assustado e quis ir para casa. Hirako estava feliz em fazer negócios com Michael, e eles esperavam trabalhar juntos no futuro. Então vemos Michael. Ele estava feliz por não ter sido morto pelos aldeões da aldeia da Grande Árvore. Depois disso, vemos a cidade de Charrado.
Michael estava em seu escritório e seu assistente disse que pessoas não registradas querem fazer negócios com ele. Michael era o chefe de sua empresa e estava muito ocupado. Ele queria mandá-los embora, mas seu sexto sentido disse que ele se arrependeria de recusar a visita deles. Então Michael cumprimentou os convidados e ele reconheceu Flora imediatamente. Além disso, ele conheceu Lastes Moon e ficou assustado, pois ela é conhecida como a Dragão Louca. Lastes Moon, Michael, estava ciente de que os dois pertenciam às famílias mais poderosas e ele olhou para seus produtos. Então, ele viu as preciosas frutas de Hiraku e estava pronto para fazer negócios com eles. Assim, Michael disse que poderia conseguir todos os frutos do mar e os dois ficaram felizes em negociar com Michael. Depois disso, ele quis entregar pessoalmente os frutos do mar e estava assustado de que a aldeia da Grande Árvore está na Floresta da Morte. Após isso, ele também encontrou a família Dragão chegando à aldeia de Hiraku. Ele estava assustado em conhecer os fortes aldeões, mas soube que Hiraku é um cara legal. No presente, Michael não podia acreditar que estava fazendo o melhor negócio de sua vida, mas estava tremendo e muito exausto de sua visita à aldeia da Grande Árvore. Depois disso, Hiraku e seus amigos comeram um maravilhoso chanco de frutos do mar. No dia seguinte, um dragão apareceu pela terceira vez. Hiraku se perguntou se o dragão era um parente de Draime. De repente, o dragão atacou sua aldeia e Hiraku ficou provocado, então atacou o dragão com sua poderosa ferramenta de cultivo. O dragão era arrogante, e ele golpeou o dragão de modo que o dragão caiu ao chão. Hiraku conseguiu derrotar o dragão. Como resultado, a garota dragão disse que havia perdido e se rendeu. Hiraku estava bravo e perguntou por que ela atacou a floresta. De repente, Dream apareceu e pediu desculpas a Hiraku. Dream explicou a Hiraku que Hakuren é sua irmã mais velha, então Hakuren disse que estava curiosa sobre o futuro esposo de sua sobrinha. Foi assim que Hiraku soube que Dream estava bêbado e dizia que Lastis um dia se casaria com Hiraku. Após isso, Hakuren disse que queria testar a força de Hiraku e só queria brincar um pouco com ele. Hiraku então forçou Hakuren a reparar a floresta destruída. Então Hakuren conheceu a aldeia da Grande Árvore e ela também amou sua aldeia. Assim se passaram 5 dias e Hakuren ouviu sobre o jogo Mahjong. A família Dragão quis jogar Mahjong com uma aposta para torná-lo mais emocionante. Lastes também adorou a ideia e Hiraku foi forçado a jogar Mahjong para tirar a roupa com eles. Eles então jogaram Mahjong juntos e os dragões eram muito bons no jogo. Hiraku aprendeu que dragões não gostam de perder e ele estava quase nu. Hiraku estava apenas de boxers e pensou que talvez os dragões estivessem trapaceando. Ele percebeu que era absurdo porque eram muito amigáveis e não trapaceariam. De repente, Hiraku teve um plano para vencer e estava certo de que agora venceria. Após isso, Hiraku perdeu para os dragões e as garotas queriam ver Hiraku nu. Após isso, vemos os generais demônios. Eles souberam que outro dragão vive na aldeia de Hiraku. Eles estavam preocupados e o senhor demônio Galgardo não estava nem ouvindo. Ele se perguntava se sua filha estava em sua fase rebelde. Alguns dias depois, Hakuren decidiu viver na aldeia da Grande Árvore. E ela era muito preguiçosa e sempre estava fazendo bobagens. Então Hiraku deu a ela a tarefa de ensinar as crianças a ler, escrever e matemática. Hakuren gostou de seu novo trabalho. Depois disso, vemos as garotas Lamia. Elas perguntaram a Hiraku se ele poderia ajudá-las. Hiraku não sabia do que estavam falando, e ele descobriu sobre seus filhotes de lobo infernal. Elas descobriram uma masmorra, e elas assustaram sem querer as garotas Lamia. Hiraku se desculpou e deu-lhe suas frutas deliciosas. Depois disso, Hiraku se ofereceu para trocar mercadorias com elas, e elas trabalharam juntas a partir de então. No entanto, Hiraku e as garotas Lamia montaram um serviço de entrega para as mercadorias de Hiraku e a aldeia delas. Então a aldeia da Grande Árvore cresceu novamente. Enquanto isso, a princesa demônio enviou 3 demônios para resgatar Flarum, achando que ela estava em perigo. Na noite seguinte, Flarum estava ocupada com a papelada, e seu pai Bizzle veio visitar. Bizzle relatou que a princesa Yuri estava levantando um exército para se preparar para um ataque. Flarum soube que 3 nobres estavam liderando o exército. Então Flarum ficou chocada que a princesa mirou na aldeia da Grande Árvore, embora eles tenham tantos guerreiros fortes. Bizzle tentou parar o ataque, mas o senhor demônio não pôde mudar a opinião de sua filha. Então os dois pensaram em um plano para parar o ataque, e Flarum soube que eles queriam atacar no dia seguinte com 300 soldados demoníacos. No dia seguinte, o exército demônio queria invadir a aldeia de Hiraku, mas foram intimidados pelas garotas Lamia. Os soldados se renderam, e as 3 filhas nobres também ficaram assustadas. Flarum relatou o incidente a Hiraku, e Hiraku comentou que as 3 garotas pareciam assustadas. Flarum disse que elas são as novas funcionárias de sua aldeia e estão ajudando com a papelada. Flarum então prometeu que as 3 garotas não fariam bobagem no futuro. Caso contrário, as 3 garotas seriam pessoalmente punidas por Flarum. Então Hiraku perguntou quem era a 4ª garota sentada no trono. Flarum respondeu que ela era uma amiga dela e estava preocupada com Flarum. Além disso, Flarum disse que gostaria de trabalhar na aldeia de Hiraku por um curto período. Hiraku deixou as garotas com Flarum, e ela disse às 4 garotas para não brincarem mais. No entanto, Flarum mostrou à amiga Yuri a aldeia da Grande
árvore, e ela ficou fascinada com os moinhos d'água na aldeia de Hiraku. De repente, os meninos homens besta apareceram. Ela achou as crianças fofas e brincou com elas. Após isso, as garotas foram mostradas às macieiras, e tia comentou que as 3 garotas se comportavam como nobres. As garotas disseram que tomar conta da aldeia tornaria seu reino rico, então Flarum ficou brava. À tarde, eles conheceram Lastes, e Yuri achou que Lastes era uma garota realmente fofa. Enquanto isso, as outras garotas planejavam escapar à noite. As garotas tentaram escapar da aldeia e estavam com medo dos animais de estimação de Hiraku. Eles falharam em escapar e decidiram ficar na vila de Hiraku. No dia seguinte, Floram brincou com um cachorrinho fofo. Yura não conseguia acreditar que o cachorro de Hiraku era um perigoso e forte lobo do inferno. Floram disse que os filhotes eram realmente adoráveis e inofensivos, então Yura também teve permissão para brincar com os filhotes. Foi assim que Yura aprendeu sobre a bela vila de Hiraku, e ela ficou envergonhada por ter atacado uma vila tão grandiosa. Floram então perguntou por que ela queria atacar a vila de Hiraku. Yura respondeu que estava preocupada com Floram porque ela havia desaparecido repentinamente do palácio demoníaco. Então houve o jantar, e as meninas também estavam lentamente se adaptando à vila da grande árvore. Yura aprendeu que Hiraku era um bom prefeito. De repente, Hiraku descobriu que sua esposa, Lu, não conseguia controlar sua magia no momento, e ela disse que ele não precisava se preocupar. Nos dias seguintes, Yura quis ajudar os meninos pequenos com o trabalho na fazenda, e eles ficaram felizes em colher os vegetais com Yura. Então passaram o lindo dia pacificamente juntos, e os meninos Beastman gostaram muito dela. Mais tarde, Yura foi levada embora, e os meninos ficaram tristes. Além disso, Sina deu a Yura maçãs como presente. Então ela quis voltar para o palácio demoníaco, mas as 3 garotas nobres queriam ficar na vila de Hiraku. Elas adoravam comer os pratos de Hiraku, e a princesa se teleportou de volta para o palácio demoníaco com Bizel. Então, alguns meses se passaram, e logo o inverno chegou à vila da grande árvore. Eles estavam colhendo muitos vegetais, e Lasti queria enviar alguns vegetais para seus pais. Hakuren também queria dar vegetais para seus pais, e Hiraku aprendeu mais sobre a árvore genealógica dos dragões. Eles tinham uma família muito poderosa, e Lasti levou os vegetais colhidos para seus pais. No caminho, ela também ajudou Michael a lutar contra um monstro peixe e trouxe carne para Hiraku cozinhar um prato quente. Hakuren também levou vegetais para seus pais e trouxe um grupo de elfos das trevas para a vila da grande árvore. Ya era a líder deles, e Hiraku aprendeu sobre suas habilidades. Hiraku então planejou um lugar para eles dormirem e deu as boas-vindas aos elfos das trevas em sua vila. No dia seguinte, as meninas não queriam ser um fardo para Hiraku e tentaram caçar sua própria comida. Os monstros eram fortes demais, e Hiraku disse que eles não precisavam ajudá-los a caçar monstros. No entanto, Ya aprendeu sobre a cerâmica que queria criar. Hiraku não conseguia fazer cerâmica, e Ya quis ajudá-lo. Depois disso, ela fez cerâmica perfeita. Mais tarde, os elfos Tia relataram que descobriram um novo calabouço, e os lobos do inferno estavam animados para ir com eles. Enquanto isso, Hiraku estava no banho masculino. Ele havia construído um segundo banheiro para os homens. De repente, os meninos Beastman pularam no banheiro, e do lado de fora, as 3 garotas elegantes planejavam assistir Hiraku tomar banho. Elas queriam ver o mestre Hisnu e foram punidas por Floram. À noite, os elfos retornaram e relataram ter visto uma víbora ensanguentada dentro do calabouço. Disseram que sua carne era muito valiosa para os elfos, pois amplificava o riso de um homem para fazer crianças. Meses se passaram e o inverno chegou novamente. Hiraku estava preocupado com sua esposa, Lu. Ela estava doente há muito tempo, e Lu disse que ele não precisava se preocupar. De repente, Sena notou que Lu gostava de comer alimentos azedos ultimamente, seguido de Hiraku aprendendo que sua esposa, Lu, estava grávida e que o agricultor Riz estava esperando um filho em breve com sua mãe vampira. Nos meses seguintes, todos aproveitaram o bom tempo enquanto trabalhavam nos campos. Hiraku começou seu dia com exercícios de alongamento. Então, sua esposa grávida, Lu, apareceu, e Hiraku estava constantemente preocupado com ela desde que Lu engravidou. A razão era que Hiraku ainda estava sobrecarregado por Lu ser sua futura mãe de bebê, e estava ansioso pelo filho que teriam juntos. A seguir, vemos as empregadas preparando o café da manhã. Hiraku era um madrugador, mas as empregadas sempre sentiam-se obrigadas a acordar mais cedo do que o mestre da casa. Então Hiraku decidiu dormir mais porque estava preocupado com as empregadas. Depois disso, Hiraku soube que a lesma do vinho havia bebido um barril novamente, e o café da manhã também estava preparado. No café da manhã, Hiraku ouviu que Floram não dormira bem, pois seu experimento foi um fracasso. Enquanto todos tomavam café da manhã, um anjo informou a
Hirako, que Kuro derrotou todos os monstros que atacaram sua vila. Depois de comer, ele foi ver seus adoráveis animais de estimação e suas plantas. Ele notou que seu campo estava sendo atacado por pragas de jardim. Hirako poderia fazê-las desaparecer facilmente com sua ferramenta de cultivo onipotente. Depois disso, Hirako admirou seus vegetais deliciosos e continuou a cuidar de sua vila. Então vemos todos almoçando. Hirako teve a ideia de introduzir o almoço, e todos adoraram sua ideia. A princípio, eles estavam assustados, pois viviam muito pobres, e não recebiam comida suficiente em suas vidas anteriores para comer mais de uma vez por dia. Então, ficaram muito felizes com a decisão de Hirako. Depois disso, Hirako voltou ao trabalho, e seu filhote se aninhou a ele. Então Hirako plantou belas flores e também fez brinquedos para as crianças. Depois fez espadas de madeira para as empregadas e Beastmen. Eles estavam obcecados com seu treino porque as garotas não queriam engordar para continuar usando seus vestidos de empregada fofos. Então, Hirako tentou se exercitar também, e imediatamente ficou cansado de seu treino. De repente, uma garota lhe mostrou algumas habilidades, e ele usou sua ferramenta de cultivo onipotente e destruiu o tronco da árvore. À tarde, lhe foi servido um novo prato, e Hirako comentou que parecia estranho. A empregada Anne disse que não queriam desperdiçar comida. Então Hirako experimentou o prato, e estava muito doce. Hirako não gostou do gosto, mas as meninas Dragões Lasti e sua tia gostaram do novo prato. Depois disso, Hirako recebeu uma carta da princesa Demônio Yuri. Ela disse que amava as roupas de moda criadas por Zabutan. Quando Hirako terminou de comer, foi ao banheiro para relaxar. Ele estava feliz por ter construído um banheiro para homens, porque se sentia estranho tomando banho com todas as meninas. Assim, ele aproveitou o tempo enquanto tomava banho. Quando terminou de se banhar, foi observado pelos elfos. As meninas o seguiram, e Hirako pôde sentir seus olhares sobre ele. Hirako sabia que elas estavam apenas preocupadas com sua segurança, e ele era grato por sua segunda vida com seus novos amigos. Na manhã seguinte, Hirako queria visitar os anões. Eles estavam ocupados fazendo álcool, e Donovan era um homem muito trabalhador. Ele levava seu trabalho muito a sério, e Hirako sempre ficou impressionado com seu licor caseiro. Então, Donovan perguntou se poderia plantar mais uvas. Então Hirako começou a planejar a expansão de seu campo. De repente, Senna apareceu. Ela descobriu um homem estranho em sua vila. Hirako ficou surpreso porque o desconhecido conseguiu se infiltrar em sua vila, e ninguém havia notado. Lu conhecia o homem. Ele era o progenitor dos vampiros. Hirako conheceu Vargrev, e ele parabenizou Lu por sua gravidez. Depois disso, Hirako aprendeu que ele era o avô de Lu, e que estava vivo há 4.000 anos. Além disso, Vargrev disse que apagava suas memórias regularmente para não ficar entediado com sua vida. Ele então se desculpou por invadir sua vila, mas foi atraído pela presença de sua estátua de Deus. No entanto, Hirako aprendeu que ele se encontrou com Deus quando voltou a viver. Vargrev também recebeu uma segunda vida como Hirako, e ele simplesmente se tornou um vampiro. Em seguida, ele disse que tentou criar uma estátua do Deus, mas nunca conseguiu criar uma estátua perfeita. A seguir, Hirako notou que Vargrev queria sua estátua. Hirako não poderia desistir dela, e Vargrev ficou chateado. Então Hirako ofereceu criar outra estátua. No entanto, Hirako deu ao avô de Lu uma estátua, e ele ficou muito grato por seu presente. Ele estava feliz por ter conhecido um cara bom como Hirako e seguiu para uma igreja. Então Vargrev visitou sua igreja estabelecida, e ele foi recebido por um velho amigo. Depois ele falou sobre sua nova estátua, e queria instalar a estátua do Deus imediatamente. O padre queria agradecer a Hirako pela estátua, e eles decidiram dar a Hirako um piano como presente. Depois disso, vemos Hirako espirrando e sua esposa, Lu, tocando o novo piano. No entanto, decidiram colocar o piano no dormitório, e as 3 garotas nobres demônio também queriam tocar música no piano caro. Elas então foram até o piano, mas não se atreveram porque tinham medo de quebrá-lo. Então pediram a Hirako se ele poderia comprar um piano mais barato para que pudessem praticar. Hirako não sabia por quê, mas encomendou um segundo piano. Nos dias que se seguiram, as meninas tocaram todos os dias no piano e aproveitaram o tempo juntas. As meninas tocaram todos os dias, e Hirako esperava que parassem de tocar o piano à noite. Então, a primavera passou e o clima esquentou muito. Então Hirako colheu os vegetais frescos em seus campos. Quando Hirako cuidou de suas plantas, sua esposa Lu trouxe almoço para ele e para as meninas. Assim, Hirako tirou uma pausa para o almoço e Lu fez gelo para sua bebida. Os dias de verão eram muito quentes, e Hirako estava preocupado com sua mãe de bebê. Lu disse que estava bem porque todos cuidavam bem dela desde que estava grávida. Hirako também soube que as donzelas haviam assistido a muitos partos. À noite, as outras meninas queriam falar sobre o bebê, e já estavam ansiosas pelo nascimento do filho de Lu. Então Lu disse que estava triste porque não podia beber álcool durante a gravidez. Como resultado, todas as meninas decidiram abrir mão do álcool até o bebê nascer. Elas pediram a Hirako para vender todo o álcool, pois achavam mesquinho
beber álcool sem a Lu. Assim, Hirako lhes disse que também podiam deixar o vinho continuar envelhecendo para que ficasse melhor. Nos dias que se seguiram, os anões ficaram tristes, pensando que as meninas não gostavam de seu álcool. Hirako explicou o mal-entendido para eles, e eles ficaram animados. Então, Donovan voltou ao trabalho. Algumas semanas depois, estava muito quente na Vila da Grande Árvore, e todos estavam aproveitando o bom tempo. Enquanto isso, Hirako verificou como estava sua mãe de bebê, e Lu disse que tudo estava bem como todos os dias. Hirako soube então que Tia e os anjos deram a ela a bela flor de gelo que poderia resfriá-la. De repente, uma elfa das trevas apareceu. Ela queria trazer um presente para Lu. Lu ficou feliz com o presente e a agradeceu. Depois disso, mais aldeões apareceram, e Lu recebeu muitos presentes. Todos queriam dar algo a Lu, e eles exageraram nos presentes. À noite, Hirako e Lu olharam para seus muitos presentes e estavam muito felizes por terem amigos tão legais. Então Hirako avistou um martelo, e Lu de repente se sentiu tonta. O bebê de Hirako queria ver o mundo e brincar com as meninas bonitas. Eles então se prepararam para o nascimento do filho de Hirako, e ele esperou em casa. Hirako esperava que seu bebê nascesse saudável, e ele visitou seu lugar favorito na vila. Hirako adormeceu sob a árvore, e quando a manhã chegou, ele foi imediatamente ver Lu. Hirako então soube que Lu havia dado à luz a um menino saudável. Hirako pôde carregar seu menino nos braços, e ele o amou. Então Hirako olhou para seu bebê e não conseguiu acreditar que havia se tornado pai. Agora Lu e Hirako se tornaram pais e estavam ansiosos pelo tempo juntos como uma família. Então, a primeira semana passou desde o nascimento de seu filho, e eles nomearam seu filho de Alfred. Alfred recebeu o poderoso poder Rhys, e todos estavam apaixonados pelo bebê Alfred. Depois disso, Hirako olhou para suas plantas e se lembrou dos bons momentos. Então vemos o tempo que Hirako começou com sua segunda vida até agora, com todas as suas felizes memórias com seus amigos. Hirako decidiu dar algo em troca aos aldeões pelo ótimo apoio durante a gravidez de Lu. No entanto, Hirako fez moedas e queria dar a todos moedas como recompensa. Hirako disse que poderiam usar o dinheiro para comprar bens, e não precisariam sempre pedir permissão a Hirako novamente. Todos os aldeões concordaram com a ideia de Hirako, mas ainda precisavam considerar o valor de todos os bens. Hirako queria introduzir uma moeda real mais tarde, e queria fazer um teste com as moedas atuais. Nos dias seguintes, Hirako distribuiu as moedas de autoria própria para os aldeões. A seguir, vemos Hirako diligentemente produzindo-as. Então os aldeões trocaram as moedas por bens. Todos estavam se divertindo comprando suas próprias coisas. Depois que as moedas foram introduzidas, muitos tinham pedidos especiais, e Hirako fez brinquedos para todos eles. Alguns dias depois, uma garotinha apareceu, e queria usar a moeda para comprar um bebê. Hirako recusou, pois era impossível, então ofereceu-se para brincar com ela e as outras crianças. Então a noite caiu, e Hirako fez uma festa com os aldeões. Eles celebraram o nascimento de seu filho, e as meninas estavam felizes por finalmente poderem beber álcool novamente. Todos estavam bem animados, e Floram comemorou com seu sobrinho Alfred. Então Hirako se perguntou por que a mãe do bebê Lu estava segurando um martelo. De repente, Donovan trouxe um enorme barril cheio de vinho. Eles produziram um vinho exclusivo para parabenizar Hirako e Lu pelo bebê. Então, abriram o barril de vinho juntos, e todos celebraram juntos. Depois, Hirako e Lu estavam muito felizes por celebrar com seus amigos em sua vila. Depois disso, Hirako disse que todos deveriam beber bastante hoje. Como resultado, todos beberam muito vinho. Depois de um curto período, quase todos estavam bêbados e dançando na festa. Enquanto isso, Lu e Hirako estavam conversando com Donovan. Lu disse que não podia beber vinho no momento porque ainda precisava amamentar seu bebê, Alfred. Como resultado, Donovan decidiu guardar uma garrafa de vinho para ela. Hirako e Lu estavam ansiosos pelo futuro com seu filho. Enquanto isso, a bêbada Floram disse que Alfred era o melhor sobrinho do mundo. Então vemos o Palácio Demoníaco, e o General Demônio já havia descoberto sobre o bebê de Hirako. Eles sabiam sobre o poder Rhys do bebê de Hirako, Alfred. Então, o general sugeriu que um dia, a princesa Yuri deveria se casar com Alfred. No dia seguinte, todos trabalharam juntos novamente na vila, e Hirako aproveitou o bom clima. De repente, Tia lhe informou que os anjos encontraram pessoas necessitadas novamente. As meninas queriam permitir que elas se mudassem para a Vila da Grande Árvore. Então sugeriram construir uma segunda vila e estavam ansiosas para expandir a Grande Árvore com Hirako.